O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis, agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isso cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para o seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, coragem. Eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas mídias sociais, quero também registrar com carinho um abraço aos meus pais que nos acompanham lá na cidade de João Molevade, rezam conosco nesse momento. Também o Geraldo do táxi, lá da mesma cidade, a minha prima Josi. Pessoas que sempre nos acompanham, que pedem orações. Assim nós queremos dedicar também essa Eucaristia. Estamos nessa semana pós-ascensão do Senhor aos céus. Jesus que retorna aos braços de Deus, de onde veio e para ele retorna aos braços do Pai. Nesse discurso que nós ouvimos no capítulo 16 do Evangelho de São João, é uma despedida antes de sua entrega de forma livre, quando ele é capturado e sofre o que nós vivemos e acompanhamos durante a Semana Santa, que fazem poucas semanas, 40 dias mais ou menos que nós vivemos tudo isso. E nessa despedida, Jesus, falando aos seus discípulos, também diz a eles que no mundo eles passariam por sofrimentos, teriam tribulações, teriam momentos de abatimento e de angústia, mas que não desistissem ou desanimassem, porque ele venceu o mundo, e vencendo o mundo, também nos concede essa vitória. Entendamos, pois, que quando Jesus é elevado aos céus, ele não abandona a sua carne, que é a carne humana, a carne da nossa raça humana, no sepulcro, mas essa carne é glorificada, e agora a nossa humanidade em Jesus Cristo participa do mistério da Trindade. Por isso, na oração da coleta ontem, nós tivemos oportunidade de rezar pedindo para que o Senhor eleve a nossa, que Ele que é a cabeça também nos atraia, nós que somos o corpo, para que também nos unamos a Ele na glória. Mas enquanto nós caminhamos, faz parte do existencial humano, dessa vida efêmera, transitória, alguns dissabores que podemos viver. Já que nós estamos, como Paulo também já nos apresentou, como estrangeiros, estamos de passagem. Então, nosso lugar, nossa pátria definitiva não é aqui. Aqui teremos aquilo que a matéria, acontece com a matéria, que é a deterioração. Nós passaremos por tudo aquilo que a condição de matéria, a condição existencial humana passa. Mas a certeza é de que no Senhor nós temos a vitória e nele nós devemos também carregar o ânimo para continuarmos a nossa caminhada. Percebamos Paulo na primeira leitura, ao se encontrar com aqueles que estavam seguindo um caminho, eram neoconvertidos. Paulo, que antes de sua conversão perseguiu Cristo e a sua igreja, e aí quando ele assume a condição de cristão,
passa também a ser perseguido, passa por tribulações, por incompreensões. Aqueles que já estavam no caminho tinham um certo medo de que Paulo pudesse estar como que enganando. Então Paulo também teve os seus dias de tribulação, de abatimento, mas continuou fazendo o seu caminho, anunciando com desassombro e coragem a mensagem do Evangelho. Encontrando com aqueles naquele caminho onde ouvimos na primeira leitura, ele pergunta: vocês não receberam o batismo no Espírito Santo? E eles responderam de uma forma até que surpreendente: nós nem sabíamos que existe o Espírito Santo. Fomos batizados com o batismo de João. O batismo de João é o batismo de arrependimento, é o batismo de conversão, mas faltava ainda um grau de conversão na vida daqueles que só o Espírito Santo poderia complementar. Então Paulo oferece a eles essa graça e ali eles se preenchem do Espírito Santo e começam também a viver dessa forma cristã. Amados, a igreja desde o início, ela tem se pautado na mensagem da cruz. A mensagem em que a nossa vida humana não está desassociada das contrariedades que essa vida proporciona. Jesus deixa muito claro que haveríamos de passar por situações de desânimo, de tribulações, porque o Mestre passou pelo Calvário, justamente porque não se conformou com a forma do mundo, não se deixou ser moldado com a cultura de seu tempo, e por isso o confronto com o sistema vigente, ele foi inevitável. Eu e você também, como cristãos, somos chamados a esse confronto. Vivemos num mundo muito secularizado, em que a fé para muitos já não é algo tão importante, já não é uma virtude a ser vivenciada, em que os valores humanos, os valores cristãos têm sido questionados, têm sido talvez até ridicularizados. E ser cristão nesse tempo é um risco, um cristão autêntico, que assume de fato a sua condição na proclamação da mensagem do Evangelho, e muito mais do que proclamar, de viver a mensagem do Evangelho. E assim somos meio que ridicularizados pelas nossas práticas, pela nossa escolha, mas o Senhor não nos enganou, a mensagem é clara: teremos aflições, teremos tribulações, mas o bom ânimo precisa ser uma verdade, uma realidade em nossa vida, porque Ele venceu a morte e o pecado, e Ele abriu para mim e para você também essa perspectiva da vitória. Então não tenhamos medo de continuar proclamando Jesus Cristo com a nossa vida, com o nosso exemplo, com o nosso testemunho. Mesmo que as contrariedades aconteçam, mesmo que pareça que nós estamos nadando contra a maré, já que a secularização ela rompe com a tradição da cultura cristã, em que há um abandono da cultura, das realidades religiosas cristãs, e assume-se algo de uma forma mais apartada, mais afastada do Senhor. Ainda assim, se nós queremos preservar a palavra de Deus em nossa vida, em nosso coração, devemos também acreditar que, assim como Jesus disse para os discípulos: vocês vão chegar um momento que vão dispersar, mas eu não ficarei sozinho, porque o Pai está comigo. Essa mesma convicção que Jesus tinha acerca do Pai, que era presente em sua vida em todo o tempo, nas circunstâncias mais dramáticas, Ele também convida para que você também possamos ter essa certeza de que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos abandonados, embora passemos por situações que humanamente podemos nos enxergar sozinhos, desamparados, sem uma luz no fim do túnel da nossa história. Mas, quando nós entendemos que há um Deus
que é supremo e que cuidou de Jesus Cristo e que hoje cuida de nós. E através do Espírito Santo que nos foi dado no batismo, isso gera em nós uma vida, um desejo de lutar, um desejo de não pararmos diante das contrariedades, das dificuldades da vida, diante das crises de ansiedade que possamos ter de quando em quando, diante da depressão, da tristeza, das enfermidades emocionais e psíquicas que hoje têm sido com grande frequência na nossa sociedade. Para isso precisamos cultivar uma vida interior, uma vida de comunhão com o céu, através de Jesus Cristo e de sua palavra. E é o Espírito Santo que nessa semana nós católicos nos preparamos para viver Pentecostes. É Ele, o Espírito Santo de Deus, o mesmo que assistiu Jesus, que continua assistindo a igreja, essa igreja que eu e você fazemos parte. Devemos ter bom ânimo de saber que tantos homens e mulheres fizeram a experiência do cristianismo, viveram os dramas de seu tempo e de sua época, mas não negaram a fé e hoje se encontram junto de Deus na glória. Se com eles o projeto deu certo, por que não conosco? Essa deve ser a nossa fé esperançosa. Nesse ano em que nós vivemos, inclusive, o ano da esperança. Paulo nos diz que até nas tribulações nos gloriamos, porque a tribulação produz a temperança, que produz a perseverança, que produz a esperança, e essa não engana, porque o Espírito de Deus foi derramado nos corações através do Espírito Santo que nos foi dado. É aí que eu e você precisamos fundamentar nossa vida, edificar nossa história, acreditando que Jesus não mentiu, porque a palavra nos diz em Números 23:19, que Deus não é homem para mentir, ou filho de homem para voltar atrás. E essa verdade pregada e vivida por Jesus Cristo, que é o próprio, Ele é a própria verdade, o caminho e a vida, foi também experienciada por tantos santos da nossa igreja, e hoje nós temos a graça de tê-los também como referências, que viveram situações de tribulação, mas não esmoreceram em sua fé, porque renovaram a fé no dia a dia. Tenhamos eu e você também coragem de renovar a nossa fé, de fazermos o percurso, os passos de Jesus. Se o Calvário se apresentar, que tenhamos ânimo, porque o Espírito Santo é conosco. O Cristo que venceu o pecado e a morte, Ele também vence e venceu por nós. Essa é a mensagem de ânimo que você devemos colocar e levar em nossos corações, para que, como Paulo, também continuemos proclamando o Evangelho, falando deste Espírito Santo àqueles que ainda não tiveram oportunidade de experimentá-lo, de assumi-lo em suas vidas. Infelizmente, hoje no mundo, nós temos muitos batizados, mas poucos cristãos. Parece polêmica essa frase, mas há uma preocupação com o evento, mas não com o sacramento. Por isso precisamos catequizar, proclamar a palavra, evangelizar os batizados, que já se esqueceram da verdadeira doutrina, da verdadeira palavra de Deus. Então, que permita Deus despertar o seu coração, o meu coração, para que assim aqueles que foram batizados apenas por uma tradição, por uma cultura, mas não tiveram a oportunidade de se identificarem com como cristãos, como católicos, que nós possamos, como Paulo também dizer, vocês receberam o batismo, mas ainda não o assumiram. Está na hora de viver isso. E as tribulações e as contrariedades que vierem, passaremos com êxito, porque o Emanuel, Ele é conosco, Deus é conosco. Tenhamos, pois, amado e amada, a certeza de que não estamos abandonados, mas temos um Deus que caminha conosco, que vive a nossa vida e que aguarda uma oportunidade para fazer novas todas as coisas, também em nosso coração. Porque, como ouvimos no Salmo, o Senhor se põe de pé, e quando Ele se coloca na condição
de pé e de ereto, de ressuscitado. Fogem de sua face todos os que o odeiam, todos os que não o querem bem. Junto dele se levante, se coloque de pé, porque o Senhor é contigo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, apresentemos ao Senhor as preces da nossa comunidade.